E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Xuxa. Em primeiro lugar, estou com uma saudade muito grande nas nossas aulas, mesmo. Todas as segundas e todas as terças-feiras lá no Secate. Mas logo, logo, se Deus quiser, mês que vem a gente já está junto outra vez, né? Enquanto não estamos juntos, não estamos na sala de aula, nós temos que dar um jeitinho, né? Não tem acordo. Nós vamos ter que começar com essas videoaulas para vocês irem fazendo revisão em casa, resolvendo os exercícios e ver aquilo que você tem mais dúvida, tá joia? Muito bem, então deixa eu explicar. A gente vai fazer essa videoaula, pessoal, com aproximadamente uns 30 minutos para poder explicar direitinho sobre o capítulo lá da dinâmica que é relacionado às leis de Newton. Nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton nesse capítulo aqui. Depois, nós vamos resolver os exercícios, tá joia? E aí, resolvendo os exercícios que tem na apostilinha, logo em seguida vai ficar uns exercícios aí de tarefa para vocês, que foi uma lista que eu passei e depois a diretora Juliana vai mandar para vocês. Tá certo? Muito bem, então. Depois dessa lista, a gente eu vou corrigir, vou fazer um novo vídeo corrigindo a lista e depois vocês vão tirar as dúvidas que vocês tiverem quanto a essa disciplina, tá? Quanto à matéria. Bom, espero que estejam todos bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a hora que vocês quiserem, tá? Para tirar as dúvidas. Estou sempre pronto aqui para atender vocês. Certinho? Vamos lá então, moçada? Muito bem, vamos mudar então esse quadro aqui. Bom, primeiro, ó, a gente vai entrar numa matéria agora chamada dinâmica. A gente vê na mecânica dinâmica, vê cinemática, vê estática e nós vemos também hidrostática. É isso daí que nós vamos ver durante o ano aí nessa parte de mecânica. A mecânica é a parte da física que geralmente é a mais simples de todas. É bem tranquilinha mesmo. Vamos lá. A cinemática é o ramo da mecânica que estuda os corpos que estão em movimento sem se preocupar com aquilo que causou o movimento no corpo. Por exemplo, você vê um carro se movimentando, uma pessoa se movimentando, alguma coisa assim. Na cinemática, ela não se preocupa em quem causou esse movimento, e sim com a velocidade, com o espaço, com a aceleração, com o tempo, só essas grandezas físicas, tá? Já na estática, a gente estuda as condições de equilíbrio de um corpo. Na hidrostática, nós estudamos a condição de equilíbrio de um corpo que está dentro de um líquido, ou estuda os líquidos em equilíbrio, certinho? E na dinâmica, essa daí que nós vamos começar agora, ela estuda os movimentos se preocupando com quem causou esse movimento. No caso, por exemplo, se um corpo estiver em repouso, para que ele saia do lugar, alguém tem que empurrar. E se ele estiver em movimento, para que ele pare, alguém tem que dar um jeitinho de reduzir a velocidade dele. Se for um automóvel, por exemplo, você estiver parado, para que você consiga sair do lugar, o asfalto coloca uma força lá no pneu do carro e faz ele sair do lugar. Ou seja, alguém tem que colocar uma força, senão ele não sai do lugar. Se o carro estiver em movimento, aí basta você pisar no freio, que o pneu acaba empurrando o asfalto para frente, o asfalto reage, empurra o pneu para trás, ou seja, coloca uma força e o carro acaba reduzindo a velocidade. Ou então você pode pensar assim, ó, para aumentar a velocidade eu piso no acelerador, para diminuir a velocidade eu tiro o pé do acelerador, eu piso no freio. Ou seja, são conceitos que a gente está acostumado a ver aí praticamente todos os dias, principalmente quando o seu pai ou sua mãe está conversando com você, tá certo? Beleza? Muito bem, então. Vamos mudar. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Próximo slide. Na física, quando estudamos movimentos, estamos nos referindo à cinemática. A cinemática apenas descreve o movimento, sem investigar as suas causas. Em outras palavras, no caso da cinemática, não interessa saber quem causou o movimento, certinho? A dinâmica, que é o que nós vamos ver agora, interessa saber quem causou o movimento, tá certo? Nesse caso, quem causa o movimento, pessoal, é uma força, tanto tentando fazer um corpo sair do lugar, como tentando fazer o corpo parar. Sempre tem que ter uma força.
Se por acaso você virar para um lado e para o outro, também tem que ter alguém para fazer você virar, sabia? Esse alguém é uma força, certinho? Ou seja, sem força, a gente não consegue sair do lugar. E o pior, se a gente estiver em movimento, não consegue parar. Impressionante, né? Que coisa. Em algumas situações é bom. Porque se você não tiver que aplicar força nenhuma, é sinal que você também não vai ter que gastar energia. Concorda? Por exemplo, a maior parte da viagem entre a Terra e a Lua foi feita com os motores do ônibus espacial desligado. Interessante, né? Não há necessidade de você ficar gastando energia à toa, combustível. Porque senão chega na Lua, você descobre que você precisa de combustível para voltar até a Terra. Aí, cara, aí foi tudo por água abaixo, né? Se você já gastou tudo, você não consegue mais voltar. Então, quando você gasta a menor quantidade possível de energia, quer dizer que sobra mais energia para você fazer outra coisa. Certinho? Muito bem, então. Voltando aqui. Quando nos preocupamos com as causas do movimento, estamos entrando numa área da mecânica, ciência que tem por objeto o estudo dos movimentos, conhecido como dinâmica. Então, no caso da dinâmica, pessoal, a gente vai atrás de ver quem causou o movimento. Quem causa o movimento é uma força. A melhor forma de se definir a força seria assim: força é um puxão ou um empurrão. Viu como é que é simples? Puxão ou empurrão. Simples pra caramba, né? Muito bem. Se você puxa alguma coisa, está fazendo força, claro. Se você empurra alguma coisa, também está fazendo força. Certinho? Muito bem. O estudo da dinâmica clássica está estruturado em 3 leis, conhecidas como os princípios básicos da dinâmica, intituladas as leis do movimento de Newton. Esse tal de Newton foi um físico muito famoso, né, que viveu algum tempo atrás e que ele é praticamente dono da mecânica clássica inteira. É porque funciona assim, pessoal. A física clássica é essa que a gente aprende no colégio, essa que a gente está o tempo todo falando em sala de aula. A física moderna a gente vai passar a ver quando a gente estiver lá no 3º ano do ensino médio. Ainda falta um pouquinho, mas você vai ver como chega rápido. A física moderna tem muita coisa que mudou a física clássica. Mas como a gente sempre está mexendo com velocidades muito pequenininhas, todos os conceitos da física clássica são válidos para o nosso meio. Então a gente continua sempre com a física clássica, que ela é um pouquinho mais simples de ser entendida do que a física moderna, certinho? A física moderna, logicamente, é bastante curiosa, mas a física clássica parece que ela é mais atrativa, certinho? Vamos lá então. Ó. Primeira lei de Newton ou princípio da inércia. É essa daí. O que diz a primeira lei de Newton, o princípio da inércia? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Muito bem. A palavra inércia, pessoal, está ligada à massa que o corpo possui. Quanto maior a massa do corpo, maior a dificuldade em você tirar ele do lugar ou você fazer com que ele pare. Em outras palavras, é maior dificuldade de você mudar a velocidade do corpo, certinho? Se ele está com uma velocidade nula, fica difícil você tirar ele do lugar. Se ele tiver com uma velocidade grande também, diferente da nula, aí fica difícil você colocar ele no lugar, ou seja, fazer com que ele fique em repouso. Então a gente pode definir a inércia como sendo uma propriedade da matéria ligada à massa que a matéria possui. Se tem massa, tem inércia, certinho? Se tem inércia, é sinal que tem massa. Então, ó, a gente pode até falar que a massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior a massa, mais difícil tirar o corpo do lugar, ou mais difícil colocá-lo em outro lugar. Certinho? Vamos lá então. Segundo a lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Isso daí a gente vai ver na outra aula, mas só vou adiantando. É uma relação entre a força, a massa e a aceleração que um corpo pode ter. Certinho? E terceira lei de Newton, a última, princípio da ação e reação. Diz o seguinte: para toda ação tem uma reação. Certinho? Se um corpo é empurrado pelo outro, esse que foi empurrado também empurra o anterior. Então, por exemplo, se você bate na parede, é sinal que a parede bate. Se você bate numa bola, tipo chuta a bola, é sinal que a bola te chuta. Se você acerta um murro na cara de alguém, é sinal que a cara de alguém acertou um murro na tua mão. Aí funciona dessa forma. Certinho? Ah, então por que um quebra e o outro não? Aí é um problema de resistência, tá, pessoal? Mas a força que eu aplico em você
é a mesma força que você aplica em mim. Tem o mesmo modo, mesma direção, sentido contrário, nunca se anula porque são aplicados em corpos diferentes. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só com o princípio da inércia, primeira lei de Newton. Beleza? Continuando. Primeira lei de Newton ou lei da inércia. Muito bem. Aqui tem um negocinho do Garfield. Garfield é aquele gato preguiçoso, vida mansa, não quer nunca saber de nada, odeia segunda-feira. Não sei se vocês já viram o gibizinho dele ou assistiram o filme. Eu acho muito legal o filme do Garfield, viu? Eu já assisti algumas vezes e acho muito legal. Também assisti o seriadinho, né, o desenhinho, era muito interessante. Principalmente quando começou a aparecer aquele cachorrinho também. O dono dele fala assim, ó, você é preguiçoso. Aí ele responde em pensamento, né? Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, o dono dele fala de novo. Estou testando a primeira lei da física. Na verdade, a primeira lei de Newton, né, pessoal, pelo jeito. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Ele fala de novo. Por que não empurra o gato logo? O gato sai do lugar. Aí a lei, né, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Exatamente. Corpo que está em repouso, a tendência natural é permanecer em repouso, a menos que você vá lá e tire ele do lugar. E o corpo que está em movimento, a tendência é permanecer em movimento, a menos que você vá lá e tente pará-lo, certo? Ou seja, nos dois casos, precisa de uma força para mudar a velocidade que o corpo possui. Certinho? Muito bem. Uma outra coisa que é interessante também. Isso não é lei, pessoal, mas você pode notar que acontece. A tendência de quem não estuda é permanecer sem estudar, é ficar sem estudar. Você pode notar, se você não estuda hoje, amanhã você vai ter vontade de não estudar de novo. Até que isso se torne uma regra, é impressionante. Agora, se você estiver estudando, aí amanhã você tem vontade de estudar um pouquinho mais. No outro dia, estudar um pouquinho mais ainda. E assim por diante, sabia? Assim sucessivamente. Muito bem, então. Vamos lá, então, ver o que o pessoal está falando depois, né? Essa lei, então, é a primeira lei de Newton, lei da inércia, que está mostrando, né, informando que todo o corpo está em repouso, a tendência natural é permanecer em repouso. Certinho? Muito bem. Se você estiver em pé dentro de um ônibus parado, conversando com um colega, e o motorista inicia o movimento do ônibus bruscamente, o que deve ocorrer com você? Cara, eu não sei se você já andou de ônibus. Eu andei muito de ônibus na minha vida. Então eu estou lá, parado no meio do corredor de um ônibus, logo quando você começa a andar de ônibus é assim, meio desatento. Depois você fica esperto e já segura em alguma coisa. Estou lá parado no corredor do ônibus, conversando com um colega, e eu não percebo que o motorista vai arrancar, ele arranca bruscamente. Não é que é culpa dele, é que ele tem que fazer o trabalho dele, ele tem que cumprir o horário. Ele arranca. O que acontece? A tendência de um corpo que está em repouso é permanecer em repouso. A impressão que você tem é que o ônibus foi e ele foi para frente e você foi para trás, não é? Mas não é isso que ocorreu. Só o ônibus foi para frente, você ficou no mesmo lugar. Por isso que se você não se segurar em nada, você cai. Entendeu? E caindo, logicamente, dependendo da velocidade, isso pode causar um dano muito sério à sua vida. Então, nunca cometa o erro de pular de um ônibus em movimento. Dependendo da velocidade do ônibus, pode ser fatal. Nunca cometa o erro de pular de um carro em movimento. Dependendo da velocidade do carro, pode ser fatal também. Certinho? Cuidado. Mesmo uma bicicleta. Às vezes ela está correndo, você resolve botar o pé no chão lá, você nota que o teu pé arrasta. Agora imagina o teu corpo inteiro arrastando. E olha que a bicicleta desenvolve uma velocidade pequenininha. Beleza, moçada? Muito bem, então. Então, o que vai ocorrer? Vamos ver. Ah lá, ó a foto do ônibus. Primeiro, está todo mundo ali, só que esse pessoal está segurando. Ó. Esses já estão espertos. Esses não começaram a pegar o ônibus ontem. Logo em seguida, aí ó, o motorista arranca com tudo, vê o corpinho do pessoal inclinado. Aí você fala, o corpo do motorista não está inclinado. Bom, primeiro porque ele sabe que o ônibus vai arrancar, porque ele está provocando isso. E segundo, que tem um encosto. Tá vendo a poltrona? Então, a função do encosto da poltrona é manter a velocidade do corpo da pessoa igual à velocidade do ônibus. Certinho? Assim como a função do cinto de segurança. Manter a velocidade da pessoa igual à velocidade do carro. Caso contrário, o carro para e a pessoa continua o movimento. E aí acaba saindo pelo para-brisa e vai embora. Por isso que é importante a gente usar o cinto de segurança. E, sobretudo, não atingir velocidades maiores do que aquelas que existem nas placas de trânsito.
O pessoal que coloca aquelas plaquinhas, eles sabem direitinho qual a velocidade que você deve ter para que não cause acidente. Ou se por acaso tiver algum acidente, que você não sofra tanto. Certinho? Então tá lá, o pessoal fica todo inclinadinho. A tendência do corpo que está em repouso é permanecer em repouso. Se eles não estivessem segurando, eles cairiam. Porque o ônibus vai para frente, eles vão ficar parados. O ônibus foi, como é que eles vão ficar parados? Não está liso embaixo do pé deles. Então eles não vão escorregar, eles vão cair. Certo? Muito bem, então. Continuando. Inércia. Propriedade da matéria em resistir à mudança da velocidade. Então a tendência do corpo que está em repouso é permanecer em repouso e a tendência do corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Joia? Muito bem. Repita comigo. A tendência do corpo que está em repouso é permanecer em repouso. E a tendência do corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Certinho? Não pode esquecer de falar isso. Movimento retilíneo uniforme. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Próximo. Imagine que seus pais queiram fazer algumas mudanças na sala da sua casa e pedem sua ajuda para arrastar os móveis. Interessante. Provavelmente você perceberá que, ao empurrá-los, alguns são fáceis e outros mais difíceis. Por exemplo, cara, para você empurrar uma cadeira dessas que fica na mesa de jantar, é fácil. Agora, vai tentar empurrar uma geladeira. Cara, já complica, né? Muito bem. Vamos ver depois qual é a diferença. Para alguns deles, você terá que exercer uma força maior que para outros. Quais as variáveis que determinam a intensidade da força que você deve exercer? Beleza. Vamos lá então. Bom, primeiro, já deu para perceber que se for a cadeira da sala de jantar, fica fácil tirar ela do lugar, porque ela tem uma massa muito pequenininha, então é fácil mudar a velocidade dela. E a geladeira, pessoal? Ela tem uma massa grandona, não é? Aí já fica mais difícil mudar a velocidade dela. Certinho? Uma outra coisa, logicamente, diz respeito à rugosidade do piso. Se for um piso liso, você consegue tirar o corpo mais facilmente do lugar. Se for um piso rugoso, como é o caso do asfalto, ou então o caso da calçada, aí fica mais difícil você tirar do lugar. Certinho? Arrasta, né? Vamos lá então. Aí, tá vendo? Tem um carinha ali tentando puxar uma pedrona, né, cara? Não sei se você vai conseguir tirar, não. Como a pedra é muito grande, a massa também é muito grande. Fica muito difícil você mudar a velocidade dela, certo? Muito bem. Vamos ver outra figurinha aqui. Às vezes acontece de estarmos caminhando pela casa e distraidamente topamos o pé em um canto do sofá. Ai, doeu aqui. Da cama ou da mesa. A dor e outras sensações são horríveis. Por que isso acontece? Então, gente, olha, o nosso dedinho tem uma inércia bem pequenininha, né? Aí você chuta a cama. O que vai acontecer com a cama? Ela não sai do lugar porque a inércia dela é grande, certo? E aí o teu dedo sofre as consequências. Se você tivesse chutado uma bolinha de isopor, teria acontecido isso daí? Não, porque a massa da bolinha de isopor é muito pequenininha, certo? Então ela sai do lugar, o teu pé não sente nada. Agora, no caso da cama, além da gente chutar exatamente na quina, né, o dedinho bater ali, que é uma parte que tem uma área muito pequenininha, então a pressão no dedo vai ser grande, a cama tem uma inércia grande. Difícil mudar a velocidade dela, né? Pelo menos muito mais difícil de mudar a inércia de uma bolinha de isopor, certo? Vamos lá para ver aqui. Olha aí como ficou o seu pé. Rapaz, isso aí chega a dar até um arrepio na cabeça, né? Nos cabelos. No meu caso, que não tem muito cabelo, não é muito arrepio. Muito bem. Pessoal, essa outra figurinha aí, ó. Estão vendo aqui? Essa outra figurinha está mostrando um gurizinho topando com uma pedra. É claro que ninguém faz isso. Geralmente a gente faz isso quando é pequenininho e bate no meio fio. Ou então bate na parede, né? Que às vezes é muito pior. Você esquece de frear e acaba fazendo isso daí. Repare que o gurizinho, a bicicletinha fica e o gurizinho parece que vai sair voando, né? É exatamente isso que ocorre. A tendência de um corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Como a bicicleta vai ficar presa à pedra, então o gurizinho sai voando. E depois sabe Deus onde ele vai bater, né? Dependendo da velocidade, pode causar algum machucado, né? E esse outro aqui, ó, é desse carrinho aqui, que o cara pisa no freio bruscamente. Dá para perceber que ele está correndo, porque tem esses risquinhos vermelhos aqui dando ideia de velocidade alta, né? E ele pisa no freio bruscamente, ó. Se bem que um carrinho desse, a impressão que dá é que vai capotar. Quando ele pisa no freio, o que acontece? Ele está sem o cinto de segurança, ele bate, olha só, o peito contra o volante. Você sabia que o volante ele é um aro metálico, ou seja, é ferro aquilo lá?
Então, você batendo o peito contra o volante, pode ser que essa parte aqui do teu corpo, do seu peito, as costelas aqui, elas se quebrem. Quando elas se quebram, às vezes rasga alguma artéria e você tem hemorragia interna e você nem percebe que ocorreu. Por isso a importância de se usar o cinto de segurança. Qual a função do cinto de segurança mesmo? Manter o corpo da pessoa com a mesma velocidade do automóvel. Se você conseguir manter o teu corpo com a mesma velocidade do automóvel, você não sofre tanto dano quando você pisa no freio ou então quando alguém bate na traseira do seu carro, certo? Mas lembre-se, é sempre bom andar com a velocidade máxima permitida. Caso contrário, ao bater em alguma coisa com velocidade muito alta, isso daí pode ser fatal. Lembre-se disso. Se você estiver atrasado, permaneça atrasado. Não vai querer correr, porque isso daí pode dar um problema grave, tá? Muito bem, pessoal. O que diz a primeira lei de Newton? Vamos lá. A tendência de todo corpo que está em repouso é permanecer em repouso. E a tendência de todo corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é uma coisa que você tem que repetir sempre. Isso aí eu vou cobrar na prova, não vai ter jeito, vou cobrar no simulado, a vida inteira todo mundo vai te cobrar isso aí. A tendência do corpo que está em repouso é permanecer como? Em repouso. A tendência do corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Tem que falar tudo até o final. Certinho? Vamos lá, continuando. Movimento retilíneo uniforme é aquele no qual a velocidade vetorial permanece constante. Ou seja, a velocidade não muda nunca. Tá? É difícil a gente ter esses locais onde você tem velocidade constante. Uma delas é essa daqui, ó. Tá vendo aqui? Ui, a Terra é redonda mesmo, vocês viram? Caramba! Nossa! E tem um pessoal que teima em falar que ela é plana, né? Mas tudo bem, vamos lá. Isso daqui, pessoal, é a Terra vista da Lua. Não sei quem bateu essa foto, mas é interessante. Eu coloquei só para você lembrar que a maior parte da velocidade a maior parte da viagem feita entre a Terra e a Lua foi feita com os motores do ônibus espacial desligados. Está aqui o ônibus espacial do lado. Tá? Foi feito com o motor do ônibus espacial desligado. Ah, por quê? Ele atinge uma velocidade em torno de 30 mil km por hora quando ele sai da Terra. E aí ele vai normalmente até a Lua. Certo? Ah, como que ele faz para virar? Quando a gente estiver vendo ação e reação, eu explico. Tá bom? Muito bem. Ele vai em linha reta. É lógico, a Lua sai do lugar, não vai ficar esperando o ônibus chegar lá. Ela sai do lugar. Então, você tem que usar o combustível para poder fazer correção da rota. Certo? Você vai perdendo energia no meio do caminho. Depois você tem que voltar, não tem? Então, é melhor você desligar os motores, sabendo que você vai chegar lá na boa sem gastar energia. Aí, pelo menos, você tem sobra para voltar até a Terra. Tá? Muito bem, então. Permanece constante durante todo o percurso de um corpo. O que eu vi até hoje, assim, sem necessidade de manter força, mais parecido com o movimento retilíneo uniforme, é aquela mesinha que tem na Playland, acho que é na Playland que tem no shopping, é uma mesinha de futebol que tem um disquinho que você fica dando pancada no disco de um lado para o outro. É um colchãozinho de ar que se forma ali, porque a mesa é toda furadinha. Você deposita a ficha, tem um compressor que fica jogando ar, que sai por aqueles furinhos. O disquinho ali em cima, ele perde o contato com a mesa. E aí ele corre pra caramba pelo fato de não ter mais atrito. Legal, né? O dia que você for lá na Playland, lembra disso daí que eu falei pra você. Certinho? Muito bem, então, pessoal. Vamos pro próximo aqui. Aí. Bom, tanto Galileu quanto Newton perceberam que um corpo pode se movimentar sem que nenhuma força esteja atuando sobre ele. Por exemplo, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Sem atrito do ar, por exemplo, você pode fazer uma viagem, logicamente, entre a Terra e a Lua, com os motores desligados, porque a sua velocidade vai permanecer constante. Não há necessidade de ninguém ficar te empurrando ou te puxando. Tá? Muito bem. Aí a foto da mesa, ó, essa daqui, que é cheia de furinhos aqui, ó, pessoal. A gente deposita uma ficha e aí começa a sair ar por esses furinhos. São tão pequenininhos que a gente nem vê muito. Parece um quadro daqueles quadriculados, sabe? Aí esse disquinho aqui, você bate de um lado para o outro, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Certo? E aí, resultado, você acaba marcando gol lá do outro lado, porque vai rápido pra caramba também para ele fazer não ter atrito. Certinho? Bem, continuando. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Aí, tem essas duas figurinhas aqui. Para que serve o encosto para a cabeça? Se você estiver parado num semáforo e vir alguém bater na tua traseira, a tendência é você fazer isso. Ó. Vamos ver se eu consigo ajustar a câmera. Vou fazer assim, ó. Teu tronco vai para frente
por conta do encosto do banco e o teu pescoço fica. Aí quebra aqui, ó, atrás. Entendeu? Então, por isso que é bom a gente ter o tal do encosto. Antigamente não tinha. Virou lei isso daí. Todo carro tem que ter encosto, tá, pessoal? Não tem como fugir disso aí. Bom, então encosto para a cabeça serve isso. Para manter a sua cabeça com a mesma velocidade do seu tórax. Certinho? Do seu tronco aqui, do seu peito. Beleza? Então, de novo, para que serve o encosto? Para manter a sua cabeça com a mesma velocidade do seu tórax. Certinho? Para que serve o airbag? Esse é um pouquinho diferente. É para aumentar o intervalo de tempo da redução da velocidade. Ao invés de você parar rapidamente, você demora mais para parar. É mais suave isso, entendeu? Mas você fala, mas o que tem a ver? Aqui dentro do seu corpite, inclusive sua cabeça, o cérebro, está tudo solto. Se você parar rapidamente, o teu cérebro se choca contra a testa, lá dentro. Imagina, ele vira água. O mesmo ocorrendo aqui, coração, pulmão, fígado, você bate rápido, muda tudo de lugar aqui, você já era. Ou seja, você está bonitinho, mas está morto. Então, por isso que a gente coloca o airbag. Então, para que serve o airbag? Aumentar o intervalo de tempo de redução da velocidade. Guardem isso, porque isso também vai ser cobrado, tá, pessoal? Beleza? E o encosto? Manter a velocidade da sua cabeça igual à velocidade do teu tronco, do teu tórax, ou do resto do teu corpo, tá? Tanto faz. Certinho? Vamos lá então, continuando. Mais um aqui. Aí, ó. Olha só, não estava usando cinto de segurança, tá vendo? Bateu nesse obstáculo gigante, né? E acabou saindo pela janela, viu, pessoal? Isso aí é um perigo, por isso que tem que pôr o cinto de segurança. E aqui, ó. Um está tentando puxar uma pedrona e o outro puxar uma pedrinha. Qual deles vai se dar bem? Esse aqui está puxando a pedrinha, né, pessoal? Porque é menor inércia, então você consegue tirar ela facilmente do lugar, certo? Aqui, ó, esse caminhão freia com tudo para não bater na traseira dessa caminhonete. Certinho? A tendência do corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que você coloque uma força. O mesmo acontecendo aqui. A tendência de todo o corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que encontre um obstáculo pela frente. Mas o cara saiu voando, você viu? Tendência por permanecer em movimento retilíneo uniforme. Tendência do corpo que está em repouso, como no caso das pedras, é permanecer em repouso. Certinho? A menos que alguém coloque uma força e tire ela do lugar. Continuando então, vamos lá. Porque uma pessoa, ao descer de um ônibus em movimento, precisa acompanhar o movimento do ônibus para não cair. Então, ela não tem velocidade? Exatamente. A terra em relação ao ônibus não está parado? Então, se você tentar colocar os dois pés no chão ao mesmo tempo e parar, o resto do teu corpo continua indo para frente. E aí você acaba rolando, dependendo da velocidade do ônibus, você acaba arrastando no asfalto, pode acabar morrendo por conta disso, tá? Pode ser fatal. Então, o que você tem que fazer? Você já tem que descer correndo. Aí, tudo bem. Certinho? Muito bem. Ó, coloquei uma foto do pessoal aqui tentando pular do ônibus. Mas estão espertos ali, não estão querendo. Escolar, ó, tá vendo? O pessoal que acho que o ônibus atolou. Muito bem. Lei da inércia. A tendência de todo corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Assim, seu corpo vai continuar em movimento com velocidade igual ao do ônibus. Se não correr, você cairá e será arrastado no chão, o que pode tornar fatal a coisa, né? Muito bem, pessoal. Próximo. O filósofo grego Aristóteles afirmava aos seus discípulos: para manter um corpo em movimento é necessária a ação contínua de uma força sobre ele. Essa proposição é verdadeira ou falsa? Falsa. Lembra da lei da inércia, primeira lei de Newton? A tendência de todo corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Então a afirmação é falsa. A tendência de todo o corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Não é necessária a ação de forças. Bom? Muito bem, então. Próximo. Explique a função do cinto de segurança de um carro, utilizando o conceito da inércia. Então, pessoal, a tendência de todo o corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Se você não usar o cinto de segurança e bater em algum lugar, a tendência é você sair voando pelo para-brisas. Se você tiver com um cinto de segurança, o cinto, vai manter a sua velocidade igual ao do carro. Então o carro para, você para também. Tá? Cuidado, cinto de segurança não faz milagre. Ele funciona até uma certa velocidade. Certo? Se você estiver muito rápido, aquele tal do cinto de segurança lá é capaz de cortar o teu corpo se a pancada for muito grande. Muito bem. Manter a velocidade do corpo igual à velocidade do carro. Só isso aí. Quarto, uma nave espacial está com os motores ligados e movimenta-se no espaço, longe de qualquer planeta.
Em certo momento, os motores são desligados. O que irá ocorrer? Por qual lei física isso se explica? Então, pessoal, vamos lá. Permanecerá em movimento o retilíneo uniforme. Como está no espaço, está longe de qualquer planeta, não está sofrendo atração de nada. Se por acaso ela está se movimentando, ela vai permanecer sempre em movimento retilíneo uniforme, a menos que alguém resolva pará-la. Para isso tem que usar uma força. Quem é que explica isso daí? Primeira lei de Newton ou lei da inércia, que diz que a tendência natural de todo corpo que está em repouso é permanecer em repouso, todo corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Muito bem, então, agora, número 5. Qual a relação entre massa contida em um corpo e sua inércia? É fácil. Quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto maior a massa, maior a dificuldade que nós temos de mudar a velocidade que o corpo possui. Certinho? Quanto maior a inércia, a mesma coisa. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil mudar a velocidade. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Certinho? Muito bem. Número 6. Uma pequena esfera pende de um fio preso ao teto de um trem que realiza um movimento retilíneo e horizontal. Explique como fica a inclinação do fio se o movimento do trem for uniforme. Então, pessoal, se o movimento do trem for retilíneo uniforme, que ele falou no enunciado, o pêndulo vai ficar desse jeito aqui, ó, permanecerá exatamente na... Eu coloquei errado aqui, perdão. Permanecerá exatamente na vertical, dessa forma aqui, certo? Muito bem, então. Se o trem acelerar, se acelerar, a tendência de todo corpo que está em repouso é permanecer em repouso. Então o trem vai e o pêndulo fica, ó, tá vendo? Dá a impressão que alguém jogou ele para a esquerda, né? Mas ele ficou em repouso, isso aí. O trem frear. Bom, se o trem frear, aí, mesma coisa. Tá indo, o pêndulo está na vertical. Quando tem um trem freia, a tendência de todo corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, o pêndulo vai, o trem fica e o pêndulo continua. Certinho?